O sol da tarde paulistana filtrava-se através das janelas do amplo escritório de Eduardo, no 40º andar de um imponente arranha-céu no coração financeiro da cidade. O ambiente exalava poder e sofisticação, paredes revestidas de madeira nobre contrastavam com mobília moderna de linhas clean. Uma imensa mesa de vidro e aço dominava o centro do espaço, repleta de documentos meticulosamente organizados e um notebook de última geração. Eduardo estava de pé junto à janela panorâmica, seus olhos castanhos percorrendo o horizonte repleto de edifícios que se estendiam até onde a vista alcançava. Vestia um terno italiano sob medida, azul marinho, que ressaltava sua figura atlética e postura imponente. Seus dedos tamborilavam levemente no vidro, um hábito inconsciente que traía sua inquietação interior. O silêncio quase reverencial do escritório foi subitamente quebrado pelo toque insistente do seu iPhone. Eduardo se voltou para a mesa, seus movimentos fluidos e controlados. Ao pressionar o botão do Viva Voz, a voz grave e autoritária de Arthur Velasquez preencheu o ambiente. Eduardo, meu caro, ressoou a voz de Arthur, carregada de uma familiaridade que só anos de negócios podem criar. Estou chegando a São Paulo na próxima semana. Temos assuntos urgentes a tratar. Eduardo escutava atentamente, seu rosto uma máscara de concentração profissional. Mas por dentro, uma onda de emoções contraditórias o invadia. Arthur Velasquez não era apenas mais um cliente, era uma figura central no império hoteleiro que Eduardo havia construído. Claro, Arthur, respondeu Eduardo, sua voz modulada para esconder qualquer traço de ansiedade. Já está tudo preparado para sua visita. O evento será realizado no nosso hotel mais prestigiado. Foi neste momento que o nome de Isabela escapou de seus lábios, quase como um suspiro involuntário. Isabela, nossa recepcionista-chefe, cuidará pessoalmente de todos os detalhes da sua estadia. Do outro lado da sala, Vanessa, que até então fingia desinteresse folheando uma revista de moda no sofá de couro branco, ergueu os olhos abruptamente. Seus olhos verdes, sempre alertas, fixaram-se em Eduardo com uma intensidade felina. Vanessa era a personificação da beleza e da elegância. Seu vestido de grife moldava perfeitamente suas curvas, e seus cabelos loiros caíam em ondas perfeitas sobre os ombros. Mas havia algo em sua postura, uma rigidez quase imperceptível, que sugeria uma tensão constante, como um predador sempre à espreita. Enquanto Eduardo finalizava a chamada, Vanessa se levantou graciosamente, seus saltos altos ecoando no piso de mármore enquanto ela se aproximava. Seu perfume caro e envolvente precedeu sua chegada junto a Eduardo. Querido, ela ronronou, sua voz doce como mel, mas com um subtom afiado como uma lâmina. Não sabia que Isabela era tão indispensável para nossos negócios. Eduardo sentiu um frio na espinha. O sorriso de Vanessa não alcançava seus olhos, que permaneciam frios e calculistas. Ele conhecia bem aquele olhar, era o prelúdio de uma tempestade. Vanessa, ele começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Você sabe como Arthur é exigente. Isabela é simplesmente a melhor em seu trabalho. Mas as palavras soaram vazias até para seus próprios ouvidos. A imagem de Isabela, com seu sorriso cálido e olhos expressivos, dançava em sua mente, contrastando fortemente com a beleza fria e controlada de Vanessa. Os dias que se seguiram foram uma dança cuidadosa entre dever e desejo. Eduardo mergulhou nos preparativos para a visita de Arthur, mas cada menção ao hotel era como acender um fósforo perto de dinamite. Vanessa estava sempre presente, sua voz melodiosa mascarando uma determinação de ferro. Querido, você não acha que eu deveria supervisionar os preparativos pessoalmente? Ela sugeria, suas palavras aparentemente inocentes, mas carregadas de uma ameaça velada. Eduardo sentia-se cada vez mais sufocado. Seu escritório, antes um refúgio, agora parecia uma prisão de vidro e aço. Ele se pegava olhando pela janela, imaginando o sorriso de Isabela, a maneira como seus olhos brilhavam quando ela falava sobre seu trabalho. Era um contraste gritante com a presença opressiva de Vanessa. A primeira visita ao hotel foi como entrar em um campo minado. O lobby, com seus mármores reluzentes e lustres de cristal, parecia vibrar com uma tensão invisível. Eduardo entrou, seus passos firmes ecoando no piso polido. Vanessa o seguia de perto, cada movimento seu uma declaração de posse. E então,
lá estava Isabela. Parada atrás do balão da recepção, Isabela era como um raio de sol em um dia nublado. Seu uniforme, embora simples, parecia feito sob medida, realçando sua figura graciosa. Seus cabelos escuros estavam presos em um coque elegante, algumas mechas rebeldes emoldurando seu rosto de traços delicados. Quando seus olhos encontraram os de Eduardo, foi como se o mundo ao redor desaparecesse por um instante. O sorriso dela, genuíno e caloroso, fez o coração de Eduardo acelerar. Mas a magia do momento foi quebrada pelo som dos saltos de Vanessa no mármore. Isabela, querida, a voz de Vanessa cortou o ar como uma navalha em seda. Que bom ver você, tão dedicada ao trabalho. Isabela manteve seu profissionalismo, mas Eduardo notou como seus ombros se tensionaram levemente. Senhora Vanessa, senhor Eduardo, ela cumprimentou, sua voz suave e mais firme. Bem-vindos. Está tudo preparado para discutirmos os detalhes do evento. As horas que se seguiram foram um exercício de autocontrole para todos os envolvidos. Eduardo tentava manter o foco nos preparativos, mas seus olhos invariavelmente eram atraídos para Isabela. A maneira como ela se movia, eficiente e graciosa, como seus olhos brilhavam ao falar sobre as inovações que havia implementado no hotel, tudo isso fascinava e atormentava ao mesmo tempo. Vanessa, por sua vez, era uma presença constante e sufocante. Cada vez que Eduardo e Isabela começavam a discutir um assunto mais técnico, ela intervinha com uma pergunta ou sugestão, sua voz doce mal disfarçando a acidez de suas palavras. Isabela, querida, Vanessa interrompeu em um momento, seu sorriso não alcançando os olhos. Não acha que essas flores no centro de mesa são um pouco comuns? Tenho certeza de que podemos encontrar algo mais sofisticado. Eduardo viu como Isabela respirou fundo antes de responder, mantendo a calma e o profissionalismo. Claro, senhora Vanessa. Podemos revisar as opções de arranjos florais. A tensão no ar era palpável, como eletricidade estática antes de uma tempestade. Eduardo se viu dividido entre sua admiração crescente por Isabela e a necessidade de apaziguar Vanessa. Cada minuto parecia esticar-se interminavelmente. Em um raro momento de distração de Vanessa, que havia se afastado para fazer uma ligação, Eduardo conseguiu alguns segundos a sós com Isabela. Eles estavam no corredor que levava às salas de conferência, cercados pelo luxo discreto do hotel. Isabela, Eduardo começou, sua voz baixa e intensa. Eu queria agradecer por todo o seu trabalho. Você está lidando com tudo isso de forma incrível. Isabela olhou, seus olhos cheios de emoções não ditas. Por um momento, pareceu que ela ia dizer algo mais, algo além das formalidades profissionais. O ar entre eles parecia carregado de possibilidades não realizadas. Mas antes que o momento pudesse se desenvolver, o som familiar dos saltos de Vanessa ecoou pelo corredor. O encanto se quebrou como vidro estilhaçado. Isabela recuou um passo, seu rosto uma máscara de profissionalismo, enquanto Vanessa se aproximava, um sorriso predatório em seus lábios. Querido, estava te procurando por toda parte, Vanessa exclamou, enlaçando o braço de Eduardo possessivamente. Seus olhos, frios como jade, passaram de Eduardo para Isabela, avaliando, calculando. No caminho de volta, o silêncio no carro era tão pesado que parecia sufocar Eduardo e Vanessa. Eduardo dirigia, seus pensamentos uma tempestade de emoções conflitantes. Ele repassava cada momento no hotel, cada olhar trocado com Isabela, cada toque possessivo de Vanessa. O contraste entre a autenticidade calorosa de Isabela e a beleza fria e controladora de Vanessa nunca havia sido tão gritante. Vanessa olhava pela janela, sua postura rígida traindo sua raiva contida. O reflexo dela no vidro mostrava um rosto bonito contorcido por emoções sombrias. Seus dedos tamborilavam ritmicamente em sua bolsa de grife, como se estivesse contando os segundos até poder liberar sua fúria. Assim que a porta do apartamento luxuoso se fechou atrás deles, a tempestade se desencadeou. Vanessa se virou para Eduardo, seus olhos faiscando de fúria mal contida. Você acha que eu sou idiota, Eduardo? Ela sibilou, sua voz tremendo de raiva. Acha que não vejo como olha para ela? Como fica todo atencioso quando aquela recepcionista fala? Eduardo sentiu-se encurralado.
O apartamento, com toda a sua opulência, de repente parecia pequeno demais, sufocante. Vanessa, você está exagerando, ele tentou, sua voz traindo sua própria incerteza. Isabela é uma funcionária competente, nada mais. Mas as palavras soaram falsas até para seus próprios ouvidos. Vanessa riu, um som amargo e cortante. Competente? É assim que chama agora? Não sou cega, Eduardo. Vejo como seus olhos brilham quando fala dela, como fica ansioso para ir ao hotel. A discussão se estendeu pela noite, palavras duras sendo trocadas como golpes em uma luta. Eduardo se viu defendendo Isabela com mais vigor do que esperava, enquanto Vanessa alternava entre acusações furiosas e ameaças veladas. Quando finalmente o silêncio caiu sobre o apartamento, era como se uma bomba tivesse explodido, deixando apenas destroços emocionais. Eduardo se refugiou no escritório, incapaz de enfrentar a cama que dividia com Vanessa. Sentado na escuridão, ele se permitiu, pela primeira vez, examinar verdadeiramente seus sentimentos. Isabela. O nome ecoava em sua mente como uma promessa de algo puro, autêntico. Ele se lembrou de seu sorriso, da maneira como seus olhos brilhavam quando falava sobre seu trabalho no hotel. Era um contraste gritante com a frieza calculista de Vanessa. Eduardo passou a noite em claro, revivendo cada momento no hotel. Cada olhar trocado com Isabela parecia carregado de um significado mais profundo agora. Ele se pegou imaginando como seria uma vida com alguém como ela, alguém que irradiava calor e autenticidade, em vez do frio controle ao qual estava acostumado. Mas a culpa também o consumia. Vanessa havia sido parte de sua vida por tanto tempo. Eles haviam construído uma imagem, uma reputação juntos. Abandonar tudo isso parecia impensável. E ainda assim, enquanto a noite dava lugar à madrugada, Eduardo se viu preso em um turbilhão de emoções contraditórias. Lealdade e desejo, dever e paixão, tudo se misturava em um coquetel tóxico de indecisão. Enquanto isso, em seu pequeno apartamento do outro lado da cidade, Isabela também passava uma noite de insônia. Sentada à mesa da cozinha, uma xícara de chá esfriando esquecida à sua frente, ela contemplava seu futuro. O apartamento de Isabela era um reflexo de sua personalidade, acolhedor, organizado, com toques de cor que falavam de uma alma criativa. Fotos de família adornavam as paredes, contando a história de uma vida cheia de amor e simplicidade. Era um contraste marcante com um mundo de luxo e intrigas no qual ela se via cada vez mais envolvida. Isabela suspirou profundamente, repassando os eventos do dia em sua mente. A situação no hotel estava ficando cada vez mais complicada. O jeito como Eduardo a tratava, sempre tão atencioso e respeitoso, contrastava fortemente com o olhar frio e as palavras cortantes de Vanessa. Isso a deixava confusa e preocupada. Seu trabalho no hotel sempre foi sua paixão, mais do que um simples emprego. Era sua chance de criar experiências memoráveis para os hóspedes, algo que ela valorizava enormemente. Mas agora, essa paixão estava sendo ofuscada pela tensão crescente no ambiente. A presença constante de Vanessa e seu comportamento imprevisível deixavam Isabela cada vez mais apreensiva. Ela temia que essa situação pudesse afetar não apenas seu desempenho, mas também o futuro de sua carreira no hotel. A ideia de perder tudo que havia conquistado com tanto esforço a assustava profundamente. A ideia de uma transferência, antes impensável, agora parecia uma possível solução. Talvez em outro hotel, longe da tensão criada pela presença de Vanessa, ela pudesse trabalhar em paz. Mas deixar este hotel, onde havia construído sua carreira e aperfeiçoado suas habilidades, não seria fácil. Isabela se pegou pensando em como seria não ver mais seus colegas, não poder mais oferecer aquele atendimento personalizado que tanto orgulho lhe dava, mesmo aos hóspedes que ficavam por pouco tempo. A ideia de não ter mais as discussões produtivas com Eduardo sobre como melhorar a experiência dos clientes a fazia sentir um aperto no peito. Era uma mistura de tristeza pela possível perda e medo do desconhecido. Isabela suspirou profundamente, colocando de lado seus dilemas pessoais. Seu profissionalismo falou mais alto. Ela caminhou até a janela, observando a cidade que começava a clarear.
As primeiras luzes da manhã pintavam o céu de tons suaves de rosa e ouro, anunciando um novo dia cheio de possibilidades e desafios. Determinada a enfrentar o que quer que viesse pela frente, Isabela se afastou da janela. Rapidamente, trocou de roupa e pegou suas coisas. Com um último olhar para seu apartamento, ela saiu, pronta para chegar ao hotel antes que o dia se estabelecesse por completo. Havia muito trabalho a ser feito, e ela estava decidida a resolver qualquer situação que surgisse com a eficiência que sempre a caracterizou. Voltando para a mesa, Isabela pegou seu celular. Seus dedos pairaram sobre o teclado, prontos para escrever um e-mail solicitando transferência. Mas antes que Isabela pudesse digitar uma única palavra, seu telefone vibrou com uma notificação. Era um e-mail do departamento de eventos do hotel, marcado como urgente. Franzindo a testa, ela abriu a mensagem, seus olhos percorrendo rapidamente o conteúdo. Aparentemente, havia surgido um problema crítico com os preparativos para o evento de Arthur Velasquez. Enquanto isso, no luxuoso apartamento de Eduardo e Vanessa, o silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac suave de um relógio antigo. Eduardo, ainda em seu escritório, foi arrancado de seus pensamentos pelo som estridente de seu celular. O nome do gerente do hotel piscava na tela. Eduardo, a voz do gerente soava tensa, temos uma situação aqui. O sistema de climatização da sala principal do evento apresentou uma falha grave. Precisamos de sua autorização imediata para acionar a equipe de manutenção de emergência. O coração de Eduardo acelerou, não apenas pela urgência da situação, mas pela súbita realização de que isso significava voltar ao hotel, voltar para onde Isabela estaria. Estou a caminho, ele respondeu, sua voz mais firme do que se sentia. Ele se levantou, ajeitando o terno amarrotado. Seus olhos pousaram na porta fechada do quarto, onde Vanessa dormia. Por um momento, considerou acordá-la, mas a lembrança da discussão anterior o fez recuar. Silenciosamente, pegou as chaves do carro e saiu. A cidade ainda estava acordando quando Eduardo dirigia pelas ruas quase vazias. O ar fresco da manhã entrava pelas janelas abertas do carro, trazendo consigo uma sensação de possibilidade, de um novo começo. Cada quilômetro percorrido parecia afastá-lo de Vanessa e aproximá-lo de Isabela, de uma vida que ele apenas começava a vislumbrar. Chegando ao hotel, Eduardo notou um único carro no estacionamento quase vazio, reconheceu-o imediatamente como o de Isabela. Seu coração deu um salto. Ela já estava lá, provavelmente enfrentando a crise com a eficiência que ele tanto admirava. Ao entrar no lobby, a visão de Isabela o atingiu como um soco no estômago. Ela estava de pé perto do balcão da recepção, seus longos cabelos escuros presos em um rabo de cavalo descuidado, vestindo jeans e uma blusa simples, tão diferente de seu habitual uniforme, mas igualmente deslumbrante. Sua expressão era de concentração intensa enquanto falava ao telefone, gesticulando energicamente. Isabela ergueu os olhos, encontrando o olhar de Eduardo. Por um momento, o mundo pareceu parar. O cansaço em seu rosto deu lugar a uma mistura de surpresa e algo mais profundo, mais intenso. Ela finalizou a chamada rapidamente, colocando o telefone sobre o balcão. Senhor Eduardo, ela disse, sua voz suave, mas carregada de emoção contida. Não esperava vê-lo aqui tão cedo. Eduardo se aproximou, consciente de cada passo que dava em direção a ela. Isabela, ele respondeu, sua voz rouca pela falta de sono e pela emoção. Eu vim assim que soube do problema. Eles ficaram ali, a poucos passos um do outro, o ar entre eles carregado de tensão não resolvida e possibilidades não exploradas. O silêncio do hotel vazio amplificava cada respiração, cada batida de coração. O sistema de climatização, Isabela começou, quebrando o silêncio, sua voz tremendo levemente. Conseguimos contatar a equipe de manutenção. Eles estarão aqui em 1 hora. Eduardo assentiu, grato pela volta ao profissionalismo, mesmo que uma parte dele ansiasse por algo mais. Ótimo trabalho, Isabela. Como sempre. Eles começaram a discutir os detalhes do problema e as soluções possíveis, caminhando juntos pelos corredores vazios do hotel. A cada passo, Eduardo sentia a proximidade de Isabela como uma corrente elétrica. O perfume suave dela,
Uma mistura de jasmim com um toque especial que só Isabela tinha, a envolvia de forma intoxicante. Chegaram à sala do evento, um espaço vasto e elegante, agora estranhamente silencioso sem o zumbido habitual do ar-condicionado. Isabela se moveu para verificar os controles na parede, seu rosto iluminado pela luz suave das luminárias de emergência. Isabela, Eduardo começou, sua voz baixa e intensa. Ela se virou para ele, seus olhos grandes e questionadores. Eu queria me desculpar pelo comportamento de Vanessa ontem. Foi inadequado e injusto com você. Isabela pareceu surpresa pela súbita mudança de assunto. Ela baixou os olhos, mexendo nervosamente com a barra de sua blusa. Senhor Eduardo, não precisa se desculpar. Eu entendo que a situação é complicada. Eduardo deu um passo em direção a ela, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Não, Isabela. Você merece mais do que isso. Você é extraordinária. Seu trabalho, sua dedicação, Ele pausou, buscando as palavras certas. Sua presença ilumina este lugar. Os olhos de Isabela se arregalaram, um tom de vermelho suave colorindo suas bochechas. Ela abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelo som estridente de um telefone. Era o celular de Eduardo. O nome de Vanessa piscava na tela. O momento se quebrou como um espelho estilhaçado. Eduardo olhou para o telefone, então de volta para Isabela, conflito evidente em seus olhos. Isabela deu um passo para trás, a máscara de profissionalismo voltando ao seu lugar. O senhor deveria atender, ela disse suavemente, virando-se para voltar sua atenção aos controles de climatização. Eduardo hesitou por um momento antes de atender a chamada. A voz de Vanessa, fria e controlada, cortou o ar. Eduardo, onde você está? Enquanto Eduardo tentava explicar a situação, seu olhar nunca deixou Isabela. Ele a observava trabalhar, admirando sua eficiência e graça mesmo nesta hora improvável da manhã. Cada movimento dela parecia uma dança, preciso e cheio de propósito. Finalizando a chamada com Vanessa, que exigia seu retorno imediato, Eduardo se viu dividido entre o dever e o desejo. Isabela se voltou para ele, um sorriso triste brincando em seus lábios. O senhor precisa ir, ela disse. Não era uma pergunta. Eduardo assentiu lentamente, o peso de suas responsabilidades e compromissos pesando sobre seus ombros. Isabela, Ela ergueu uma mão, interrompendo gentilmente. Está tudo bem, senhor Eduardo. Eu cuido das coisas por aqui. A equipe de manutenção chegará em breve. Eles se olharam por um longo momento, palavras não ditas pairando no ar entre eles. Finalmente, Eduardo se virou para sair, cada passo longe de Isabela parecendo mais difícil que o anterior. No estacionamento, Eduardo parou ao lado de seu carro, olhando de volta para o hotel. Através das janelas, podia ver Isabela movendo-se com propósito, já ao telefone novamente, provavelmente coordenando os próximos passos para resolver a crise. Sentado em seu carro, Eduardo não deu a partida imediatamente. Seus pensamentos eram um turbilhão de emoções conflitantes. A imagem de Isabela, dedicada e bela mesmo no início da manhã, contrastava fortemente com a voz fria e controladora de Vanessa ao telefone. Ele se viu questionando cada aspecto de sua vida. O relacionamento com Vanessa, que antes parecia um pilar de estabilidade, agora se mostrava uma prisão dourada. A carreira que ele construiu com tanto cuidado de repente parecia vazia sem a promessa de uma conexão verdadeira, de um amor autêntico. Eduardo percebeu que estava diante de uma encruzilhada. Suas mãos apertaram o volante com força, os nós dos dedos ficando brancos com a pressão. Ele sabia que qualquer decisão que tomasse agora mudaria irrevogavelmente o curso de sua vida. Com o coração acelerado, Eduardo ligou o carro. O ronco do motor parecia coar a turbulência em seu peito. Ele lançou um último olhar para o hotel, onde Isabela continuava trabalhando, alheia ao tumulto que causava em sua vida. Enquanto manobrava para sair do estacionamento, o celular de Eduardo vibrou novamente. Era outra mensagem de Vanessa, seu tom cada vez mais ameaçador. Ele hesitou por um momento, seu dedo pairando sobre o ícone para ler a mensagem. Nesse momento,
Algo se mexeu no espelho retrovisor, chamando a atenção de Eduardo. Alguém saía das sombras do estacionamento, andando rápido em direção ao hotel. Eduardo apertou os olhos, não acreditando no que via na luz suave da manhã. O coração de Eduardo quase parou quando reconheceu quem era. O que essa pessoa estava fazendo ali, a essa hora? Só de pensar no que isso poderia significar, Eduardo sentiu um frio na barriga. Num movimento rápido, Eduardo saiu do carro e correu de volta para o hotel. Ele sabia que tinha que agir imediatamente. Todos os planos que tinha feito momentos atrás agora pareciam distantes e incertos. O sol já havia nascido, espalhando uma luz clara e dourada sobre a cidade que começava a se agitar. Em vez de trazer alívio, a luz revelava a urgência da situação. Eduardo atravessou o estacionamento com pressa, sua mente cheia de dúvidas e medos. Ele só sabia de uma coisa: o que acontecesse nos próximos minutos mudaria não só a sua vida, mas talvez a de Isabela também. Enquanto se aproximava da entrada do hotel, Eduardo se preparava para o que quer que encontrasse lá dentro. O dia estava apenas começando, mas já prometia reviravoltas capazes de transformar profundamente a vida de todos envolvidos.